Olá, meus amigos, senhoras e senhores, tudo 100%? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saiba Mais, o melhor programa de diversidade do planeta. Cola com o Denardo que é sucesso, vem com o Saiba Mais. Hoje a gente vai falar sobre terceiro setor e para falar sobre o assunto, eu trouxe ao meu lado Davi Teixeira. Ele é administrador e presidente da instituição Projeto Shalom. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso, enriquecer o nosso telespectador. Davi, vamos falar então sobre terceiro setor? Para quem não entende, o que é terceiro setor? O termo é o correto mesmo, terceiro setor, mas muita gente conhece como ONGs, né? Então, na verdade, a gente teve uma mudança, hoje a gente tem uma lei própria e o termo correto é OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. OSC. Mas todo mundo conhece como ONG, instituição, enfim. O terceiro setor acho que engloba tudo. Engloba né? tudo. O terceiro setor engloba igrejas, instituições, fundações, todos estão dentro do terceiro setor. Muito bem. Inclusive em questão fiscal, igreja, por exemplo? Sim, essa lei que foi criada agora, ela engloba também a parte de leis que envolve fundações, igrejas, instituições, OSCs, todas têm a mesma regra. Tem alguma diferença, um ramo para o outro. Cara, que interessante, eu não sabia mas disso. Então, todos têm uma lei própria. Eu não sabia, a igreja é a ONG? Ela não é uma ONG, mas ela se enquadra como terceiro setor, porque ela tem isenções e benefícios que o terceiro setor fornece. Mas diferente de uma ONG. Diferente de uma ONG, isso. Davi, ONG e OCIP. Sim. Na verdade, a OCIP é uma certificação que uma ONG tem. A OCIP, uma associação pode ser uma OCIP, uma fundação pode ser uma OCIP. Então, é uma certificação que te dá direito a prestar alguns serviços direto para um ministério. Então, é uma certificação que te dá uma atividade específica e uma forma de captação de recursos diferenciada. Isso é bom? É bom. É que assim, precisa ver o nível o patamar que a instituição está. Se é uma instituição pequena, para ela não vale a pena. Porque ela vai abrir mão de outras isenções para ter essa certificação OCIP. Por exemplo, a OCIP, você tem que pagar o imposto de renda. Sem a certificação, a gente é isento de imposto de renda. Então, muda a forma de captação. Então, que vantagem Maria leva, então? Porque a OCIP você arrecada dinheiro direto de um ministério. Pode ser do Ministério de Esporte, do Ministério da Cultura, então é um volume maior de recursos. Mas você também precisa estar num nível maior de estruturação. Como sobrevive uma ONG, Davi? Olha, via de regra, as ONGs sobrevivem de doações. Aí essas doações da sociedade civil mesmo. São diversas. Pode vir da sociedade civil, através de padrinhos e madrinhas. Ela pode vir de empresas, que também são representantes da sociedade civil, ou pode vir do poder municipal, estadual ou federal. A empresa, por exemplo, ela doa e não ganha nada com isso? Não, a empresa hoje, ela tem a opção de fazer a doação voluntária mesmo, do próprio recurso que ela obtém, ou através do imposto de renda, que ela destina. Como que funciona isso? Hoje, por exemplo, existe uma lei de benefício fiscal, de incentivo fiscal, que as empresas de lucro real, ela pode doar até 1% do seu imposto devido, que é o imposto que ela tem a pagar. Então, esse 1% pode ir para um fundo municipal para beneficiar o trabalho de alguma instituição. Então, ela vai pagar o imposto de qualquer jeito, né? Isso não tem como fugir. Não tem. Aí, ao invés dela pagar o imposto, ela destina para a ONG que ela quiser? É isso aí. Ela pode destinar ou para o fundo, e o fundo abre um edital para as ONGs da cidade, porque o fundo ele é municipal, né? Cada cidade tem o seu fundo municipal. Tem o fundo da criança e do adolescente, da proteção animal, de trânsito, tem diversos fundos. Agora, direto para a ONG não pode? Não pode vir direto, porque é um dinheiro que é de imposto, é um dinheiro público. Então, ele tem que ir para um fundo municipal que é gerado pelo conselho da atividade, né? Por exemplo, da criança e do adolescente, que é a nossa atividade. É gerado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que tem a prefeitura como também gestora da parte financeira desse fundo.
é sempre paritário, né? A sociedade civil mais o poder público administram junto esse recurso do fundo. E é simples, a empresa que quer destinar esse dinheiro, esse imposto revertido, é simples fazer? É muito simples. Infelizmente, isso ainda não é muito divulgado. Cultural, né? Não é cultura ainda. Nas cidades, a gente não tem essa cultura de doar, mas assim, ele já tem que pagar um imposto mesmo. Então, assim, ele pode destinar por um fundo que ele tenha mais afinidade, sei lá, da criança e do adolescente, proteção animal, de trânsito. Ele destina no que ele tiver mais afinidade. Muita empresa nem sabe disso, né? Na verdade, é assim, a gente tenta fazer a divulgação para as contabilidades, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Para elas sensibilizarem, né, os donos, os empresários, para fazerem essa doação. E não só a empresa, a pessoa física pode doar também. E de qualquer porte, a empresa? A empresa não, ela tem que ser de lucro real. O lucro real é empresas que têm um faturamento X determinado, se eu não me engano é 30 milhões ano. Então ela precisa ter esse faturamento para fazer essa destinação. Porque o Simples Nacional, que são empresas menores, ela já dá um desconto, um abatimento para essas empresas. Então o cálculo tributário dela já é menor. Então ela não pode doar porque ela já é tributada com valor menor. Tá confuso? Acho que não, mas daqui a pouco o Davi vai desenrolar, explicar direitinho, passo a passo, detalhadamente, fica tranquilo, o papo tá bom. Acho que se a gente tivesse 1 hora, 2 horas de programa, a gente ficava aqui batendo papo. Mas segura aí, Davi, que agora a gente vai para um quadro dinâmico e muito interessante, que se chama o quadro Momento Superação. Vamos ver o que vem nele. O ônibus encostando e ela vai embarcar no ônibus. Bom dia. Qual é o seu nome? Mari. Onde você mora? Moro no Tibete, Santa Clara. Você está indo aonde? Estou indo para o Tibete. Fazer o quê? Estou indo no banco, resolvendo problemas. Por que tão longe assim? Porque eu acho que é o ponto mais perto para mim saltar do ônibus e para Tepete. Você trabalha? Trabalho. Aonde? Trabalho no Salto Raio na Velhas. E o que aconteceu com você esses tempos atrás, porque o motorista parou na frente do ponto, do portão, aliás, que você trabalha? As pessoas denunciaram ele que ele não poderia mais parar na frente do portão para mim saltar. Que você tinha que ir até ao ponto de ônibus. Eu tenho que saltar no ponto para ir até a empresa que eu trabalho. E isso fica difícil para você, né? Fica quando chove, é complicado, né? Como é que você vai levar uma sombrinha, né? Eu não consigo, não tem nem como levar. Qual a sua idade? 38. 38. Você nunca foi atrás para se aposentar? Eu fui várias vezes, mas me falaram que eu tinha condições de trabalhar. Tinha as condições de trabalhar. Exato. Olha aí, que barbaridade, né? Essa moça é um exemplo de superação, sem dúvidas, mas ela não é nenhuma coitadinha, não. Não é porque ela anda com as perninhas no chão e um chinelo na mão lá que ela é coitadinha. Não é coitadinha. Ela está indo para o trabalho, ela só quer condições mais dignas. E aí cabe o bom senso, né? Olha que absurdo, o motorista não parar em frente ao trabalho dela, porque não pode parar, não pode nada, deve parar, né? Que isso, né? É um absurdo. E aí uma moça dessa que trabalha já há 20 anos não consegue uma aposentadoria, né? E aí a gente sabe que gente com jeitinho brasileiro vai lá e aposenta numa boa, né? E tá lá na casa de praia dele. Bom, enfim, Davi, é até difícil falar, né? Bom, mas vamos voltar aqui ao terceiro setor. O terceiro setor, as ONGs, as OCIPs e a outra que você disse, OSC. De que maneira conseguem ajudar a sociedade? Por exemplo, através de uma ONG, essa menina conseguiria ser beneficiada de alguma forma? Se ela precisa de ajuda,
De que maneira a sociedade é beneficiada com as ONGs? Sim, de forma geral, as ONGs ou as OSCs, elas estão em benefício da sociedade. Ela não tem fins lucrativos, ela vai atender uma problemática daquela comunidade ou daquela cidade. A ONG existe para suprir essa necessidade. Então, uma ONG, nesse caso, poderia exigir leis, não sei de que município que foi esse caso. Parece que é lá no Rio Grande do Sul, mas não sei em qual cidade. Mas já existe municípios que têm lei municipal que permite o motorista parar em frente à casa ou trabalho de mulheres, lugares perigosos, pessoas com deficiência. E aí a ONG tem força para cobrar o poder público fazer a lei. Corretamente. De forma geral, a gente se organiza como sociedade civil, em rede, em volume, né, de pessoas, para cobrar os governantes, para fazer aquela melhoria para a população. Agora, vamos quebrar uma cultura aqui, Davi. A gente estava falando de tributos, né, de imposto, de fundo, de onde vem o dinheiro. Muita gente, a gente tem essa cultura. É negócio ter uma ONG? Infelizmente, existem as filantropias aí, né, que é as pilantropias, né? Que acaba, como em qualquer segmento, gente. Tem médico ruim, tem motorista ruim, tem instituições ruins também. Porque isso é uma questão ainda cultural, o brasileiro, ele precisa modificar o jeito de agir, suas atitudes, ações, se a gente quer construir um país melhor. Então, isso vai ter em qualquer ramo. E a gente acaba sendo colocado no mesmo balaio, vamos se dizer, né? Então, porque hoje em dia o cara fala, né? O cara tem uma ONG e tá rico. Para você ter uma noção, hoje a diretoria de uma instituição, de modo geral, ela é voluntária. Eu tenho o meu serviço, eu sou consultor financeiro, que é o meu ganha-pão, e eu sou o presidente voluntário da instituição. Porque a gente acredita na causa e quer modificar aquela sociedade, aquela comunidade que a gente acredita. Rapidinho, Davi, para a gente ir para o break, depois a gente vai falar exclusivamente do Projeto Shalom, mas ainda nesse bloco, como é que é a burocracia para abrir uma ONG? Não é fácil, é muita documentação que é exigida. Hoje, graças a Deus, a gente tem todas as certificações, até as federais, mas é um caminho aí a ser trilhado. Mas também não é nada impossível. Com organização, as instituições conseguem se organizar em uma federação, o próprio município pode fazer essa organização e estruturar essas instituições. Leva quanto tempo em média? A hora que você dá a entrada para sair a documentação? Em média, para você ter um cartão do CNPJ, a parte jurídica, assim, de uns 6 meses a 7 meses, mas aí vem as certificações que é necessário para você operar. Essa leva um tempo aí, leva em torno de uns 3 a 4 anos para você conseguir chegar num patamar de ter uma estadual e uma federal. Tarefa árdua. Bom, muito bem, a gente agora vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Saiba Mais, hoje falando sobre terceiro setor. Ao meu lado, Davi Teixeira, administrador e presidente da instituição Projeto Shalom. Davi, eu prometi para o público que a gente ia falar agora sobre a sua instituição em si, né? Como ela nasceu, né? Há quanto tempo? Por que você teve a ideia, né? E a idealização de construir uma ONG, né? Que a gente já falou no bloco anterior, não é fácil, né? Com a documentação e tal. Como nasceu? Bom, a instituição ela foi fundada em 94, na verdade começou em 90 a movimentação dela. Nasceu aí do coração de 3 pessoas, né? Foram meus pais que fundaram, meu pai, seu Benedito, minha mãe Esther, e um amigo da família, Paulo Calabres, que é vivo ainda. Meus pais já são falecidos. E meu pai ele sempre trabalhou em empresas, aqui em grandes empresas na cidade. Minha mãe era enfermeira da rede municipal da cidade. Então eles sempre faziam de formas específicas, assim, independente, vamos se dizer, ações sociais. E descompromissadamente, assim, um trabalho voluntário. Aí eles falaram, o negócio começou a crescer, atender muitas pessoas, a demanda aumentou muito. Eles resolveram se organizar como instituição, montar uma diretoria,
trazer mais pessoas para a causa e nasceu o Projeto Shalom em 94. Hoje o Projeto Shalom ele tem 3 unidades na cidade de Santo André e 2 no estado da Bahia. Hoje a gente atende 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por dia nas unidades do projeto. Você em 94 era um garoto, quando você viu essa movimentação dos seus pais, tinha o quê, uns 20 aninhos? Não, eu era bem novinho. E assim, eu cresci dentro da instituição, né? Meus pais me levavam desde pequeno. Eu entrei para a diretoria mesmo em 2000. Desde 2000 eu faço parte da diretoria. Eu sempre cuidei da parte de papelada. 6 anos depois, já tem 20 anos que você está lá, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de papelada. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, também fazendo algumas questões de documentação. Trabalhei na área social de algumas empresas também. Em 2013, quando eles faleceram, eu assumi aí o bastão, a responsabilidade e continuamos tocando o projeto, né? Hoje tem quantas pessoas envolvidas no Projeto Shalom? Quantas pessoas tocam lá? Hoje, entre funcionários e voluntários, a gente tem em torno de 50 a 60 pessoas atuando em todas as unidades. Grande, Davi. Isso. E quem vocês atendem, Davi? Qual que é o foco do Projeto Shalom, né? Como você disse, as ONGs, cada uma, não dá para atender todo mundo e fazer de tudo, né? Correto. Falar de criança, por exemplo, e falar de proteção animal ao mesmo tempo, né? O Projeto Shalom, ele atende quem? O Projeto Shalom, ele focou no trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O que é isso, situação de vulnerabilidade? São crianças que estão em situação de risco psicológico, social, físico. Então, essas crianças são encaminhadas por órgãos de proteção da cidade para a gente. Quem é considerado criança, Davi, e adolescente? A gente atende, dentro desse trabalho você pode determinar a idade que você quer atender. Ah, tá. No nosso caso, o Projeto Shalom, ele atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A partir desse ano, iremos reduzir essa idade, vamos atender a partir de 4 anos de idade, porque a gente teve algumas alterações na lei da educação e eles não vão, de 4 a 6 não vai ter mais o período integral, então a gente, para suprir, ajudar a cidade, a gente vai reduzir a faixa etária. Mas não é abrigo? Não é abrigo. Eles ficam um contraturno escolar. Então são crianças e adolescentes encaminhados por órgãos de proteção e a gente faz o complemento. A gente faz lá o atendimento lá, psicológico, social, assistente social visita o lar, vê qual que é a dificuldade e a gente vai ajudando a família e as crianças no desenvolvimento. Aí eles têm oficinas de inglês, espanhol, música, a gente tem uma rádio web dentro do projeto, consultório dentário, projeto de horta, aí vai. São coisas para complementar o desenvolvimento dessa criança e dos adolescentes da nossa cidade. Que orgulho, que trabalho bonito, Davi. Sim. Parabéns. Mas agora a gente vai para mais um quadro que chama Quero Saber, Denardo. O que será que vem, hein? Meu nome é Sérgio, sou morador de Santo André. Eu queria saber do Denardo, qual que é a receita do sucesso, amigão? Você que é jornalista. Muito bem, meu amigo Sérgio. Rapaz, que pergunta difícil. A fórmula do sucesso eu posso resumir que é trabalho, né? Não tem por onde fugir de trabalho. Tudo é fruto de trabalho, né? O trabalho gera as consequências da sua vida, né? Então, Sérgio, eu não vou detalhar mais essa questão porque realmente eu acho que ela está bem definida na minha cabeça. É trabalho. Com trabalho, sempre você vai colher frutos e não existe outro caminho além do trabalho. É isso? É isso aí. Davi, qual a diferença da ONG, por exemplo, da sua em específico, que trata de crianças e adolescentes, do Conselho Tutelar? Bom, o Conselho Tutelar ele é um órgão do município, né? Ele tem a ligação aí direto com a promotoria. Ele é o órgão de proteção direta, que é o primeiro atendimento num caso de necessidade de uma criança e adolescente. Houve uma denúncia, vai ser acionado o Conselho Tutelar. Pode ser proativo também. O Conselho Tutelar ele, tem um mapeamento, por exemplo, nas cidades tem das áreas mais perigosas e ele pode fazer isso proativamente também, mas normalmente ele é provocado, existe uma denúncia e ele vai verificar essa denúncia. E as suas crianças, como é que elas chegam lá
Ou vocês que identificam essas crianças, falam, poxa, ela precisa de atendimento? Como é que é? Bom, eles são encaminhados por esses órgãos de proteção, que é o Conselho Tutelar, que é o CRAS, que é o Centro de Referência Social, as escolas também acabam encaminhando muitos casos. Então, todos são encaminhados por órgão de proteção, Vara da Infância e do Adolescente. Então, a gente não tem essa busca ativa. A gente recepciona as demandas que são encaminhadas pelos órgãos de proteção. E aí, quando chega, tem critério, não? Tem critério. A gente tem que fazer a avaliação, né? Se é caso de estar com a gente, a gente faz a prevenção, né? A gente fala que é a prevenção para essa criança não chegar da entrada num abrigo. Então, eles não vão estar com a gente lá morando. Se a assistente social visita ou o Conselho Tutelar já tem mapeado que aquele caso é um caso de abrigo, não passa por nós, já vai direto para o abrigo. Muito bem, segura aí, Davi, que agora a gente vai para mais um quadro. O quadro é o Questão de Opinião. Muito bem, questão de opinião do Saiba Mais desta edição não é nada agradável. Eu até baixo a cabeça aqui porque eu vou falar sobre um tema delicado, polêmico. Eu vou falar sobre o tiozão da Havan. É assim que hoje eu gosto de chamá-lo. O tiozão da Havan para mim. Eu tinha o maior respeito por esse cara. Eu considerava um cara de sucesso, um empresário de sucesso, um cara excepcional. Seguia o cara no Instagram, nas redes sociais. Eu tinha realmente muito orgulho de ter um empresário desse porte aqui no Brasil. Mas aí fez umas pataquadas aí no finalzinho do ano passado, aí de 2019, e aí todo o meu conceito foi por água abaixo. Dá só uma olhada na notícia. Governo responde críticas de Luciano Hang sobre acessibilidade. No finalzinho de 2019, Luciano Hang publicou em suas redes sociais um vídeo criticando as regras de acessibilidade exigidas pela Prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, para a inauguração da sua loja na cidade. Hang é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e participa de eventos do governo. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão comandado pela pedagoga Priscila Gaspar, primeira pessoa surda a ocupar um cargo no segundo escalão do governo federal, publicou nota para rebater as críticas do empresário, dono da rede de lojas Havan, sobre as exigências de acessibilidade em estabelecimentos comerciais. O órgão, que fez parte do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, manifestou-se desta maneira, contrário a quaisquer ações de desrespeito aos seus direitos, bem como qualquer tentativa de diminuir a importância da acessibilidade. Em nota, o Ministério disse que os recursos de acessibilidade garantidos por lei buscam eliminar os obstáculos nos ambientes. No entanto, segundo a pasta, atitudes como a demonstrada pelo empresário são os problemas mais difíceis de mudar. No vídeo em questão, Hang reclama, entre outras coisas, da obrigatoriedade de um piso tátil, das vagas exclusivas e de adesivos que sinalizam espaço para cadeira de rodas. Questão de opinião. O que eu penso sobre isso? Penso que é lamentável, seu Hang. Lamentável. O senhor está querendo desconstruir o que as pessoas com deficiência levaram décadas para construir e fazer leis para isso. Está preocupado com o quê? Com desembelezar a sua lojinha? Para com isso, né, Luciano? Nós precisamos de condições de mobilidade, condições de comunicação, condições de melhores campanhas e ninguém melhor do que a sua loja, que é muito famosa para fazer isso. Poxa, tem orgulho das pessoas com deficiência que frequentam a sua loja. Por conta de uma plaquinha vertical lá que estava atrapalhando a sua comunicação visual, você vai fazer uma pataquada dessa e publicar? Lamentável, seu Hang. Pensa nisso, tá? Deita sua cabecinha no travesseiro, você que não tem nenhuma deficiência, e pensa nisso, tá? Davi, sem comentários, né? Vamos voltar a falar do projeto Shalom, que é muito mais prazeroso e lucrativo. Falando das crianças, Davi, quantas crianças vocês atendem hoje?
de que idade a que idade, quem elas são, de quais regiões? Sim. É só de Santo André? As unidades aqui de Santo André prioritariamente atendem as crianças do município. Hoje em Santo André a gente tem um número menor, a gente atende em torno de 200 crianças nessas 3 unidades. Nas unidades da Bahia tem uma demanda maior, lá a gente atende 300 crianças e adolescentes. Fica na cidade de Santa Brígida e Paulo Afonso, sertão da Bahia, né? Então tem uma demanda um pouco maior. Não que não tenha na cidade de Santo André, tem também, mas assim, a gente dentro das nossas possibilidades financeiras é o que a gente está conseguindo atender. Quantas ONGs existem em Santo André, Davi? Quantas são legais? Como é que funciona esse circuito de ONGs dentro da cidade? Olha, hoje a gente tem em torno de 400 a 400 e poucas instituições só na cidade do município de Santo André. Formalizadas de fato, que é a última formalização aí, que é a certificação federal, tem em torno aí de 30 a 40 instituições. É muito pouco pelo número de instituições que tem. É pouco? É pouco. Davi, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, porque o papo estava muito bom. Eu gostaria que agora você deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente, os seus contatos, dá o recado lá para o empresário contribuir com o fundo social, reverter o seu imposto. E para quem quiser conhecer mais sobre o Projeto Shalom, fica à vontade. Obrigado. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, no nosso trabalho, só acessar nossas redes sociais, projetoshalom.org.br é o site, a gente também está no Facebook, Instagram, Twitter. E deixar um recado para os empresários, para a pessoa física também, que tem imposto a pagar. Você pode fazer essa destinação, você pode marcar a instituição que você quer que receba esse recurso, ou mandar diretamente para o fundo e o fundo faz essa seleção. Mas contribua, é um dinheiro que você já vai ter que pagar mesmo e você pode destinar um percentual para ajudar a sua cidade. E é uma destinação que você pode acompanhar, que é de uma instituição próximo de você, que você pode acompanhar onde está sendo destinado cada recurso lá que você contribuiu. Isso aí. Faz a doação e depois vai lá na instituição cobrar, vai lá presencialmente. Tem todo o direito, as portas estão abertas. Davi, muito obrigado mais uma vez pelo seu rico conteúdo, programa riquíssimo de informação, mas infelizmente a gente vai chegando no finalzinho. Eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Saiba Mais, para você enviar seus comentários, suas dúvidas, críticas, sugestões e para interagir conosco também. Vamos lá, o WhatsApp é 11 9 3067 9711. Manda o seu vídeo para cá, manda aquele videozinho lá para o Quero Saber do Denardo. Manda qualquer pergunta, não tem problema, pode ser pessoal, profissional, uma pergunta em relação ao sistema público, ao sistema privado, não tem problema. Eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá bom? Então fica aí de novo com o WhatsApp 11 9 3067 9711. Obrigado pela sua companhia, até o próximo programa, tchau!